Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Maludide Samuel, professor na Universidade Metodista de Angola. Aqui estou para junto partilharmos os conhecimentos relacionados a métodos computacionais, que é uma cadeira que estou lecionando no ano letivo de 2022-2023. Esta disciplina tem como ementa a seguinte, que está sendo exposta na tela dos vossos computadores, ou então, melhor dizer, dispositivo, não é? Para que nem sabemos estão a utilizar computadores ou então telefones. Então, no primeiro ponto, nós vamos introduzir os métodos computacionais, depois falaremos da aritmética computacional, no terceiro ponto falaremos de equações não lineares, no quarto ponto falaremos de sistemas de equações, o quinto tópico vamos falar de interpolação polinomial, no sexto vamos falar de diferenciação numérica e no sétimo vamos falar de integração numérica. Então, vamos descobrir qual é o objetivo de métodos computacionais. O objetivo de análise numérica é de conceber e estudar métodos para resolver certos problemas matemáticos que surgem da modelação de problemas reais e cuja solução é procurada para ser calculada com a ajuda de um computador. Aqui deixa abrir um pequeno parênteses para dizer o seguinte. Vocês veem que eu escrevi objetivo de métodos computacionais e eu vou começando o parágrafo dizendo o objetivo da análise numérica. Isto eu fiz propositadamente porque na literatura vocês vão encontrar os métodos computacionais ou esta cadeira que nós estamos a chamar de métodos computacionais, vocês vão encontrá-la ainda como sendo análise numérica, poderão encontrar como sendo matemática numérica, matemática computacional, todos numéricos e aí por diante. Então são nomes que se referem a esta mesma disciplina, que se referem a esta mesma cadeira, que tem como objetivo conceber e estudar métodos para resolver certos problemas matemáticos que surgem da modelação de problemas reais, e esta solução nós vamos calculá-la, essa solução que nós estamos à procura, nós vamos calculá-la com a ajuda de um computador, ou seja, vamos encontrar ou dar valores aproximados da solução exata com uma certa precisão. Quando estamos a falar com uma certa precisão, é admitindo uma margem de erro que seja ligeiramente inferior ao que nós podemos dizer até este ponto o erro é permitido. Quando estamos a falar de erro, nós vamos tratar disso mais adiante, vocês vão poder entender o conceito de erro aqui na cadeira de métodos computacionais. Que quando falamos de erro no nosso dia a dia tem um determinado significado, e quando falamos de erro aqui na cadeira de métodos computacionais temos também uma outra significação que nós vamos entender no decorrer da aula. Depois, vamos ver a definição de métodos computacionais. O que é que nós entendemos por método computacional? Então, por um método numérico ou método computacional, como eu vos disse, vocês vão encontrar várias apelações e eu estou a colocá-las prepositadamente para que vocês possam se familiarizar com esses termos e não ficarem surpreendidos quando vocês forem pesquisar na internet ou então irem em bibliotecas e encontrarem manuais com termos diferentes do que nós estamos a chamar a nossa cadeira. Então, nós entendemos que é um conjunto de regras escritas sob forma de uma sequência de operações elementares que levam a uma solução do problema. Então, o método numérico, o que é? É um conjunto de regras escritas de forma
sequencial usando certas operações elementares, e quando estamos a falar de operações elementares, nós estamos a nos referir à soma, subtração, multiplicação e divisão. Bem, acredito que na tela de vocês estão a ver um erro. Soma, adição é a mesma coisa, então nós estamos a falar de soma, subtração e multiplicação e divisão. Então, este conjunto de regras que nós vamos escrever de forma sequencial, nós vamos chamá-la também de um algoritmo. Agora, já que falamos de um algoritmo, nós temos que entender o que é um algoritmo. Um algoritmo numérico, neste caso, porque estamos a falar de cadeira de métodos numéricos, são algoritmos voltados ao processamento numérico, isto é, operações numéricas formam o núcleo do algoritmo e seu objetivo é obter um ou mais resultados numéricos. Então, nós podemos ter não apenas um, nós podemos ter mais de um resultado. Podemos ter um ou mais de um resultado com um algoritmo numérico. Agora, precisamos saber como identificar um algoritmo de boa qualidade. Um algoritmo numérico de boa qualidade tem certas características e entre as suas características nós vamos encontrar a inexistência de erro lógico. Quando estamos a falar de inexistência de erro lógico, as ações ou então as instruções devem ser encadeadas, devem obedecer um certo encadeamento sequencial, devem seguir uma determinada sequência. Então é um passo, depois vem um outro, depois conforme a gente anda, a gente marca um passo. É difícil para uma pessoa marcar 3 passos ao mesmo tempo, no mesmo instante. Então você vai marcando um, depois vem o outro, depois outro. Por exemplo, se nós vamos falar de números pares, obedecem também uma sequência, né? Em ordem crescente. Vamos ter 2, 4, 6. Então, quando nós colocamos 2, 6, 4, 12, 10, nós já não estamos a obedecer uma determinada sequência lógica. Então é isto que nós estamos a falar. Deve haver inexistência de erro lógico. Deve haver também a inexistência de erro operacional. E nós aqui estamos a nos referir no estabelecimento do modelo matemático ou ainda em erros de overflow ou underflow. Por exemplo, se nós estamos a utilizar, se a máquina que utilizamos para representar os números dentro dessa máquina, ela utiliza um sistema de ponto flutuante, então temos que ver, não temos que passar o comprimento da mantiça. Ainda que passemos o comprimento da mantiça, temos que observar sempre que o módulo do número que nós queremos introduzir não seja superior aos limites ao limite superior nem inferior ao limite inferior do nosso sistema. Isto nós vamos entender um pouquinho mais adiante quando falarmos de sistema de ponto flutuante. Então deve ter quantidade finita de cálculos. Temos que ter um critério de parada. Não temos que ter um loop que vai se desencadeando infinitamente, mas temos que ter um determinado critério de parada. Não, se nós chegarmos a este ponto, se nós encontrarmos essa solução, então até aqui paramos. Devemos ter temos que ter existência de um critério de exatidão. Então as soluções encontradas, os resultados encontrados devem ser primeiro aproximados da solução exata, ok? Então é isto que nós estamos a falar de critério de exatidão. Temos que ter independência de máquina. Por exemplo, o nosso algoritmo deve ter a capacidade de rodar em qualquer máquina e a eficiência não preciso falar, porque acredito que vocês já estão familiarizados com a palavra eficiência. Estamos a falar, não precisamos escolher o melhor algoritmo, mas precisamos escolher o algoritmo eficaz,
temos que escrever um algoritmo que seja eficaz. Qual é a diferença entre melhor e eficaz? Eficaz é aquele que resolve o determinado problema que nós queremos resolver. Nós podemos ter um melhor algoritmo e este melhor algoritmo não resolver o nosso problema, mas deve ser eficaz. No caso, um algoritmo que vai nos orientar à solução que nós queremos alcançar deste determinado problema. E depois nós vamos ver um programa. O que é um programa? Um programa é simplesmente a implementação de um algoritmo utilizando uma determinada linguagem de máquina, ou então linguagem de programação. Agora, vamos ver os erros. Eu estava a falar de erros, que erros aqui não têm o mesmo significado de erros na nossa vida do dia a dia. Então, na busca de solução do modelo matemático por meio de cálculo numérico, bem, aqui cálculo numérico ou então método computacional, nós estamos a nos referir à mesma disciplina. Por meio do cálculo numérico ou por meio de método numérico ou por meio do método computacional, os erros surgem de várias fontes e merecem cuidado especial. Estamos a dizer que os erros surgem de várias fontes e merecem um cuidado especial. Nós vamos ver mais adiante as fontes de erros, as possíveis fontes de erro, e esses erros merecem um cuidado especial. Caso contrário, pode-se chegar a resultados distantes do que se esperaria, ou até mesmo obter outros resultados que não têm nenhuma relação com a solução do problema original. Aqui nós temos as principais fontes de erro. E quais são essas principais fontes de erro? Nós temos erros nos dados de entrada. Então, quando tiveres a entrar, vamos dizer, por exemplo, tens determinadas duas variáveis que você precisa, que estão a realizar uma função soma. Então, ao entrar o valor dessas variáveis, se em vez de 5 você coloca 7, estás a introduzir um valor errado. Então, aí estamos diante de um erro de entrada de dados. Temos erros também no estabelecimento do modelo matemático. Por exemplo, quando a fórmula matemática que você estabelece não vai te dar a solução que você preconizou, a solução que você pré-estabeleceu, ou então que você pretende alcançar. Okay? Quando você não obtém esta solução que você pretendia alcançar, é porque temos no algoritmo erros do modelo matemático. Outro erro que nós vamos encontrar é o erro de arredondamento durante a computação. Então, introduziste duas variáveis. Essas duas variáveis que introduziste, o valor neste caso de duas variáveis que introduziste, são valores diferentes. Então, à medida que o computador vai fazer a soma, acontece que, por exemplo, os números, a mantissa não tem o mesmo comprimento. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer um arredondamento. Isto também vamos ver um pouquinho mais adiante. Vai fazer um arredondamento. Então, nós podemos ter erros também neste caso. Erros de truncamento é parecido com erros de arredondamento. Então, vamos encontrar também, por último, erros humanos e de máquina. Aqui nos erros humanos e de máquina, nós podemos citar vários e não determinamos quais são esses erros, Temos vários. E depois temos a noção de erros absolutos e relativos. Então vamos ter um x'. Temos um x' como quantidade exata e x como um valor aproximado de x. Se x' for maior que x, diz-se que x é um valor aproximado de x por excesso. Se x' for inferior a x, diz-se que é um valor aproximado de x por defeito. Como é que isto acontece na prática? O que é que nós fazemos? Nós determinamos um determinado número, achamos ou então atribuímos um determinado x, um determinado número x
a x estrela, não é? Por exemplo, 0,6 e x estrela, que é o valor exato, é 0,63. Então, o x, que é o valor aproximado de x estrela, vai ser, por exemplo, como temos 63, se nós queremos manter apenas uma casa decimal, vamos ter 0,6. Então, neste caso, o x estrela, que é 0,63, é superior, no caso, a x. Então, neste caso, nós dizemos que x estrela é o valor aproximado de x, por excesso. E se nós temos o contrário, x estrela sendo igual a 0,67 e o x vai ser igual neste caso, se nós quisermos manter uma casa decimal, a 0,7. Neste caso, vamos dizer que x estrela é o valor aproximado de x por defeito. Então, por definição, nós ainda vamos encontrar erro absoluto. O que é um erro absoluto? De uma forma quantitativa, nós podemos definir o erro absoluto como sendo a diferença do módulo do valor aproximado e o valor exato. Esta é a definição de erro absoluto. E o erro relativo, nós podemos defini-lo quantitativamente como sendo a relação ou então a razão entre o erro absoluto e o módulo do valor aproximado, certo? Esta é a definição de erro relativos e absoluto. Agora passamos ao sistema do ponto flutuante. Para efetuarmos cálculos, é necessário, antes de mais, escolher um sistema de representação dos números. Nós não podemos realizar cálculos sem antes escolher um sistema de representação dos números. Agora, supondo que vamos trabalhar com números reais, os sistemas habitualmente utilizados para os representar são designados por sistemas do ponto flutuante ou então de vírgula flutuante. Vamos começar a definir esses tais sistemas. O número x é representado na forma x igual a mais ou menos 0.a1, a2, a n até o infinito, vezes a base expoente t, onde o primeiro dígito depois do ponto, que é a1, é sempre superior ou igual a 1 e o t pertence ao número de inteiros. De uma forma simplificada, nós podemos escrever o x como sendo mais ou menos m vezes a base expoente t. M é chamado de mantissa e o t é o expoente. Então, ao contrário dos números reais que nós vimos aí a representação no slide passado, cuja representação pode conter infinidade de dígitos, um número no sistema de ponto flutuante possui representação finita. Vamos entender as diferenças. Ao contrário de números reais, cuja representação pode conter uma infinidade de dígitos, um número no sistema de ponto flutuante possui uma representação finita. Tal número assume a seguinte forma, FL de x igual a ρ vezes 0.a1, a2, a3 até a n vezes a base expoente t, onde o ρ vai representar o sinal mais ou menos 1, os símbolos AI, neste caso AI, o I é o inteiro representa A1, A2, A3 até AN, representa os dígitos na base considerada. Se nós estamos a utilizar base binária, o A1 pode ser 0 ou 1. E T é o número inteiro, okay? Como nós já vimos também aí no ponto passado. Assim, além da base, vamos prestar atenção a este ponto. Além da base, qualquer sistema no ponto flutuante caracteriza-se pelo comprimento da mantissa, isto é, o número n
de dígitos que a compõem. Finalmente, um tal sistema depende ainda de limites inferior e superior do expoente. O expoente deve ser limitado num determinado intervalo, que representaremos respectivamente por T1 e T2. Okay? T1 e T2 são os limites do expoente. Chegamos assim à seguinte definição. Sistema de ponto flutuante com base beta, comprimento da matriça N, T1 como expoente inferior, T2 como expoente limite superior, será igual a qualquer x pertencente ao conjunto de reais, tal que o x seja igual a ρ vezes 0.1 a 1 a 2 até a n. Vamos prestar atenção, até a n, não até infinito, vezes a base expoente t. O ρ é o sinal, então números podem ser positivos ou negativos, mais ou menos. O ρ representa o sinal. A1 vai ser sempre superior ou igual a 1 e T1 vai estar limitado e o expoente T vai estar limitado entre o limite inferior e o limite superior, e este mesmo T pertence ao conjunto dos inteiros. Agora temos como é que fica o número 0. O número 0 também faz parte do sistema de ponto flutuante, então união 0. Aqui temos a definição do sistema de ponto flutuante de base beta e com comprimento de matriça N. Algumas propriedades do sistema de sistemas de ponto flutuante. Então, temos 3 pontos aqui. Qualquer sistema de vírgula flutuante é finito. Já especificamos que o comprimento da matriça é de A1 até AN. Ou então, até um determinado número. O comprimento da matriça é especificado. Um sistema VF é limitado. Claro, temos limites inferiores e superiores. E um sistema ponto flutuante de base beta, comprimento N T1, contém apenas uma parte dos números irracionais. Isto é, o ponto flutuante ele pertence ao conjunto dos números racionais. E a seguir temos os erros de arredondamento. Então, qualquer sistema de ponto flutuante contém uma parte de números reais, constituída apenas por um número finito de números racionais. Quando um número real não pertence ao sistema de vírgula flutuante considerado, para o representar nesse sistema, é necessário fazer uma certa aproximação. Esta aproximação vamos chamar de arredondamento. Prestem atenção. Denotemos por FL de x, ou então vamos representar por FL de x a representação do número real x superior a zero. Superior a zero. No sistema de vírgula flutuante considerado. Agora, se x pertence ao sistema de vírgula flutuante, então o FL de x será exatamente igual a x. Assim nós dizemos que o x tem a representação exata neste sistema. Caso contrário, isto é, se x for diferente diferente do sistema de vírgula flutuante considerado, mas o x pertence ao limite, ou então ao módulo do limite inferior e superior, há que se atribuir aqui um valor do sistema de ponto flutuante a FL de x, e essa escolha vai ser feita de diferentes maneiras. Para melhor entendermos, vamos supor, temos um determinado número x, que é igual a ρ vezes 0 a 1, a 2, a 3, a n mais 1 até infinito, vezes a base expoente t. Então, para nós atribuirmos um valor FL de x a este x que nós temos,
nós podemos proceder de diversas maneiras. Uma das maneiras é fazendo um arredondamento por corte, que também vão encontrar na literatura como sendo truncamento ou então truncatura. Vamos fazer uma truncatura, que é um arredondamento por corte. Então, nós vamos até ao número n e desprezamos todos os números que vêm depois de n. De a n mais 1 para adiante, nós desprezamos. Então, fizemos aí um corte. Então, o FL de x vai ser igual a ρ vezes 0, ponto A1, A2, A3, até AN vezes beta, que é a base expoente t. Outra forma de obter FL de x consiste em defini-lo através de FL de x. Nós estamos aqui, e este é o arredondamento que nós conhecemos como sendo arredondamento por defeito e arredondamento por excesso. Este que nós chamamos também de arredondamento simétrico ou arredondamento como tal. O arredondamento simétrico envolve um erro igual ao do arredondamento por corte. Ou então, vamos falar desse jeito, o arredondamento envolve um erro igual ao do truncamento. No caso de A mais 1 ser inferior ou igual a base diferente de 2, ou menor no caso em que AN mais 1 seja superior ou igual a base sobre 2. E vamos falar de overflow e underflow. Então, ao considerar um determinado sistema de ponto flutuante, há números reais que não podem ser representados. Os números x, tais que módulo de x superior ao limite superior do sistema, ou módulo de x inferior ao número x ao m, ou limite inferior do sistema, não têm qualquer representação no sistema, pelo que ocorrem situações de erro ao tentar representá-lo no sistema. No primeiro caso, quando o módulo de x é superior ao limite superior, nós dizemos que estamos diante de um overflow. Então, este erro designa-se como sendo overflow, enquanto no segundo caso, este erro é designado como underflow. Então, podemos calcular os erros de arredondamento. Quando se aproxima um determinado número x, pela sua representação no ponto flutuante, FL de x, comete-se em geral um erro designado por erro de arredondamento. E este erro de arredondamento é igual a FL de x menos x. Então, erro de arredondamento absoluto vai ser igual a x menos FL de x, vai ser o módulo da diferença entre o valor real e o valor no sistema do ponto flutuante. E vamos ter um erro de arredondamento relativo que será igual a o valor de x real com o valor no sistema de ponto flutuante dividido pelo módulo do valor x real. Então temos aqui um exercício. Considere uma calculadora em que os números são representados na base decimal, usando 12 dígitos na mantissa e o expoente t entre menos 99 e 99. Como é representado o número x igual a 100 nesse sistema? Coloque uma pausa e resolva. Resolveu? Certo. Então vamos ver se a tua solução se iguala com a que eu achei. Então, o número FL de x será mais 10000 até 12 vezes 10 expoente 3. É este o número que nós teríamos, o número x representado nesse sistema de ponto flutuante. Terminamos aqui a nossa aula. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aula. Até já.